Shalom, gente. Deus abençoe tua vida. Hoje nós vamos falar sobre Saturnália, né? É um assunto em que alguns já conhecem, em alguns pontos. Nós iniciamos esse contexto, né? Falando sobre este tema em que usamos agora a palavra que está lá em Amós, capítulo 5. Já podem abrir, né? Amós, capítulo 5, versículo 26. Esse é o texto base em que nós somos direcionados a noite de hoje. Então, se encontra em Amós, o capítulo 5, né? E o versículo 26. Sim, levaste Sicute, nosso rei, que vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. O outro texto, ele se encontra em Atos, mas eu queria só, né, antes de ir para Atos, queria que você entendesse que essa palavra que é que né, que procede da mesma raiz que né, agora com K, ela vem de uma raiz hebraica de uma imagem ou um pilar, em que é deliberado que é provavelmente uma estátua do deus assírio babilônico do planeta Saturno. Vou repetir. Estátua do deus assírio babilônico do planeta Saturno, usada para simbolizar a apostasia de Israel. E quando nós vamos para uma outra raiz ligada a Quium, é Rinfã, né? Que significa, né? Rinfã ou enrugado, o nome de um ídolo adorado secretamente pelos israelitas no deserto. E mais um pouco adiante, nesse texto do versículo 26, né, aqui nós vemos aqui, o vosso Deus estrela. Esse Deus estrela é Elohim, né, que são os governantes, juízes, seres divinos, anjos, deuses, que está ligado, né, a esse contexto aí, né, dos anjos caídos, né? E que também fala que também são ligados às possessões, tá? Então, os Elohims, né? Vamos lá, gente. E agora em Atos capítulo 7, o versículo 43 é um texto em que nós temos por base hoje. Atos, né? Atos capítulo 7 e o versículo 43, que diz: E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Rinfã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Entendam, gente, o culto à estrela, ok? Lembram que na aula passada, nós falamos muito sobre as questões de Uli, as questões de árvore e tudo mais? Aqui é a estrela, né? Que nesse contexto, eu vou compartilhar para vocês algo já que fala um pouco disso, né? Olha só, essa é o contexto de Saturnália, tá? Saturnália, né? Para vocês verem aí, as pessoas se encontram, né? Nus, né? Então era um festival de orgia, né? Ligado em adoração à árvore, né? Então tinha esse contexto de árvore, já que, como vocês viram no contexto anterior, então essa aqui é, é o contexto da Saturnália, tá? Em que, gente, para vocês verem,
em uma outra foto que nós estamos compartilhando para vocês, que é esta foto aqui que é muito conhecida, né? É uma foto muito conhecida. Eu dei uma aumentada agora, né? E aí, essa foto era esse contexto aqui, essa estrela, que atualmente, né, é o contexto da árvore, em que nós vamos falar sobre muito essa árvore aqui, tá? E os porquês desta árvore, que é a estrela Renfã, tá? Adorada desde os primórdios. Então, a Saturnália, ou o culto a Saturno, é um ligar completamente, né, no contexto do Natal, ou seja, o culto a Saturno, né, que é chamado o segundo sol. Saturno, a estrela, né, é chamada desse segundo sol. Então, Saturno em si ficava na região polar, né, abaixo da estrutura da aurora boreal. Eu eu quero que vocês entendam, né, que a formação da própria aurora, ali o contexto tem um contexto dimensional lá, ali, tá? Então não é só como vocês estão vendo a olho nu. Lá, ali tem muita batalha. Então, ali adentra o contexto até dessa correlação de Saturno, que é o Deus Sol, né? E ele em si é o chamado o Senhor dos Anéis e o Rei das Luas. Ficou muito famoso em que muitas pessoas não assimilam esse contexto a um filme, né, ou uma série ligada ao contexto do Senhor dos Anéis, tá? Se vocês forem analisar, né, o resumo daquela história, daquela estrutura ali, vocês vão assimilar e vão colocar a Bíblia correlacionando, vocês vão ver e vão ficar surpreendidos. Só para vocês verem a sinapse, né, a história em si, com tudo. Então, esse sexto planeta, né, olha só, o sexto planeta do nosso sistema solar em si, ele tem, desde os primórdios, sido um objeto de observação. E ele, nessa estrutura, ele é ligado, né, aos famosos anéis de Saturno, né? Lembra? Senhor dos Anéis. O contexto do número 6 deste sexto planeta é o número de homem. Se você for analisar este filme em que Sauron, né, ou é uma série, né, ele é o chamado espírito primordial, em que ele forjou um anel para tentar conquistar lá, né? Eles dizem, né? A Terra-média. Coincidência, né, gente? Lembra o que Adão e Eva perderam? É algo que muitos acham, né, que é qualquer coisa. Deixa eu só pegar algo aqui, viu? Então, é muito interessante quando eu estava analisando isso, o que o culto a Saturno, gente, é uma das práticas mais antigas e misteriosas da história humana. A figura de Saturno, né, como já agora na mitologia romana, né, ele assim como planeta em si, associado a simbologias, práticas, rituais, né, ele adentra a gente também no controle, atualmente, no controle, no contexto das elites. Não sei se vocês já observaram, né, a, a dominância do dólar, a dominância do dólar tem correlação a uma figura, né,
de pirâmide em que há um olho lá. Então, aquele olho, né, é o olho que tudo vê ligado à estrela Renfã. As elites em si, principalmente, né, as que operam nas sombras, as que não são expostas, né? Então, há várias culturas primordiais até os dias de hoje que Saturno era reverenciado, o qual é como uma divindade poderosa, em que ele ressurge, né, em diversas formas, diversos cultos ou, né, podemos dizer, mitologias, regiões, territórios, em que ele era adorado no culto a Saturno. As ligações dos contextos primordiais sumerianos, né, que é o contexto de Enlil, né, que nós falamos muito pouco porque são deuses primordiais e não ainda estamos ainda, né, precisamos ainda, porque eu preciso falar uma coisa para você, gente. Especialmente as pessoas que são do profeta, que são dimensionais. Eu vou pegar esse ensejo agora para vocês entenderem, falando sobre Enlil. Para muitos, acham que, eu vou pesquisar, eu vou andar, eu vou estudar, tal. Tudo bem. Você tem patente para isso, gente? Você sabia que você pode ficar preso? Especialmente as pessoas que são profetas dimensionais ficam presos. Você sabe que você também pode ser desobediente ao ponto de procurar algo em que eu que sou líder, eu levo pancada por causa de você? É aqui eu me volto para o ministério. Sabe por quê, gente? Eu aprendi algo desde o início em que comecei a me movimentar pela voz profética do Senhor. Tem coisas que eu estudei lá atrás e para mim já se foi. Eu estava falando até isso hoje. Mas entendam, gente, quando o mover do Senhor, ele sempre vai direcionar. Agora é o momento, agora, agora é o momento de estudar isso, agora é o momento de movimentar isso. Por quê, gente? Porque agora é o momento. A curiosidade, gente, faz com que nós venhamos ser aprisionados. Sabia? Porque quando você está falando da voz profética, do caminhar profético, gente, é a direção, é o apontamento de destino. Então, a ansiosidade em tudo, aquela de querer, né, absorver tudo, te aprisiona. Porque a direção aqui, de tudo que nós vamos fazer aqui, gente, posteriormente, o que é que vai acontecer? No inverno, no próximo verão, na próxima primavera, nós vamos movimentar. E eu falo isso porque você se aprisiona, você nem sabe, mas você tá. E é muito perigoso, especialmente para as pessoas do profético. É algo que vocês precisam entender. Porque, exemplo, um contexto como esse aqui, nós vamos falar para vocês, é um contexto muito complexo. Falar de Saturno, eu já sei bastante todo ano, né? Saturnália, tal. Ah, é? Se você pesquisou tanto, especialmente sendo dimensional, você está preso. Está levando pancada agora. Preso. Curiosidade. Porque, gente, todo mundo caminha, nunca se caminha por si só. Aí tá problema. Porque quem é do dimensional, gente, ele movimenta tudo. Ele acha que ele tá só lendo, ele não tá. Não é assim. Tudo que você movimenta aqui, assim é na terra como é no céu. Entende como é que movimenta? Eu tô com vocês aqui, tá movimentando tudo, até vocês.
sem que nós venhamos trabalhar em pauta, mas aqui nós estamos movimentando algo e colocando bandeira branca, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vocês são alimentados e o Senhor vai movimentar. Espera aí, conheceu. Movimenta, bandeira branca, avança. Tá aqui guardadinho. Yeshua, aqui, ó, território. O escudo fez com que o inimigo, e nós avançamos aqui, fincamos aqui. Na estrutura de pauta, nós vamos ali, nós fechamos as portas, mas nunca sozinhos. A dinâmica, ela podemos dizer, na escola de libertação, na estrutura, é basicamente essa. Nós caminhamos juntos. Um batalhão caminha junto aqui, gente, enfileirado. Quem quer ir na frente, ou seja, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, já está preso, ó. É dinâmica de tribo. Isso mesmo, Liliane. Dinâmica de tribo. Cada um era bem organizada. Isso é uma boa, isso, em cada um no seu quadrado, isso mesmo. Um bom exemplo. É essa dinâmica. Se você não entender, né, daqui a pouco nós estamos na frente até do próprio Eterno, né? Sem entender, gente, atropelando tudo. Então entenda, voltando aqui a Saturno, na mitologia romana, né, era o deus da agricultura e da colheita. Essa figura, né, carrega simbolismos muito sombrios. Saturno, ele é representado como uma figura em si que devora os seus próprios filhos, relacionada também ao medo. Lembra quem também fazia isso, gente? Só muda o nome? A lenda de Saturno, gente, por devorar seus filhos, né? Para que ele fosse, né? Eu vou evitar ser destronado, então eu vou ter que ceifar todos eles. Então, ele simboliza a crueldade e o controle absoluto, ou seja, pessoas que são assim, cruéis, que querem controlar tudo, né? Que querem manipular. Onde estão, manipulam, ou com dinheiro, ou o que quer que seja. Mas a pessoa está sempre no controle. E aqui, o que se volta aqui? Característica de Saturno. Então, a ação das elites, elas são linkadas com Saturno. Porque o reflexo das práticas ocultistas das elites é sempre o que, gente? Manter o controle. Mesmo que para isso eles façam o quê? Sacrifícios humanos. Lembra do que eu falei para vocês? Gente, dias atrás, dia 16, se eu não me engano, nós falamos sobre esta data. Abre-se um portal. Ora pelas suas crianças. Movimenta aqui, faz aqui. Saturno já. Ele é associado também ao tempo. Nesse tempo agora, muitas pessoas estão perdendo tempo, estão saindo do tempo, estão entrando, né, naquele contexto de caranguejo ou síndrome de câncer, ou seja, eu estou andando assim, ó, ou eu estou entrando em tempos de Cronos ou Kairos, isso, igual do um passo para frente e dois para trás, e acha que está avançando. Então, nesse contexto agora, essa massa agora que é mínima, que são a elite, né? Essa estrutura, a hierarquia ocultista, eles buscam manter e eles adoram o planeta Saturno. Pelo fato de que até o simbolismo do anel, gente, como um cercado, uma fortaleza, onde que as massas precisam estar confinadas e controladas. Estão entendendo?
Saturno, ele é nomeado como cubo negro. E eu vou postar uma foto aqui para vocês. O cubo negro. Saturno, essa deidade, deixa eu compartilhar aqui para comentar. Segura que hoje vai demorar, viu, gente? Então, Saturno aí é o chamado cubo negro. Esse símbolo desse cubo negro é de poder e controle. É uma rocha, né? E aqui nós podemos, evidentemente, né, se observar uma outra coisa. Deixa eu interromper e vocês vão ver algo similar. Uma outra foto. Olha só essa foto aqui. Alguém conhece? É muito conhecido, né? Olha o cubo negro aqui. Essa questão aí, né, ligado a esse cubo aqui, só que aqui é uma rocha, né? Essa rocha ela é situada em Caaba, né? Em uma mesquita, né, de Meca. Aqui é na Arábia Saudita, né? É uma veneração dessa pedra pelos muçulmanos e é uma relíquia, né? É uma relíquia islâmica, né, gente? Essa relíquia islâmica, isso, gente, isso aqui é um mínimo Google. Eu não estou indo até nem profundamente. É um mínimo para qualquer pessoa. Está aberto, né? É um documento aberto. Então, eu nem quis ir aprofundando, eu só estou pegando aqui resumos, né? Então, essa relíquia aí para o Islã, de acordo com a tradução muçulmana, ela remonta essa pedra à época de Adão e Eva. Para eles, essa pedra era venerada na Caaba nos tempos pagãos pré-islâmicos. Então, de acordo com a tradição islâmica, né, linkada com o profeta Maomé, antes de todo o contexto da revelação ali, né, desse profeta Maomé, segundo a tradição, né, aqui afirma que ela caiu do céu como um guia para Adão e Eva construírem um altar. E ela também é descrita como um meteorito. Então, os peregrinos muçulmanos circulam a Kaaba como parte de um ritual. Gente, frequência, o circular de frequência de poder ali, né? Para tentar, em um certo ponto, beijar a pedra, né? Por um circular, né? De prata ali, imitando que o beijo, a tradição islâmica, né? Lembra do beijo da traição? Então, aqui entra, gente, o contexto do que muitos não imaginam. Quem foi que caiu, gente? E qual é o contexto de Saturno, gente? Quem? Vocês não juntam peça? Isso, Tássia. Lúcifer. Então, há um simbolismo aqui linkado a essas estruturas em que Saturno, e ainda tem gente, que, né? Não sei se eu nem posso falar isso, mas eu vou falar. Tá gravado, mas eu vou falar. Olha só, esse ano
os anéis estarão mais apagados, tá? E as conexões das divindades sumérias, linkadas a esse ano até janeiro, né? A Saturno, a conexão dimensional de Saturno linkada, né, a Lúcifer. Então, o culto a Saturno para com essas divindades existem raízes profundas desde as antigas civilizações sumérias. Controle, culto, destruição e, como vocês estão vendo, fazer com que haja frequência que está ligado Saturno a Baal, Moloque, porque ambos também, como Saturno, eles são aqueles que exigem sacrifício de crianças. Muitas das vezes, né, em rituais secretos, em que as pessoas elas querem garantir poder e proteção. Não sei se vocês sabem, mas existe um, uma seita oculta que são os chamados, né? Mais ou menos essa foto aí, gente. Esses aqui, eles são aqueles que não gostam de aparecer. São aqueles que estão no meio, normalmente celebridades, elites contemporâneas. Não, não. A maçonaria é chulé, querida. É o sapato aqui. É mais do que isso. Aqui é um controle de elites que adoram Saturno. A maçonaria, como se diz, ela copiou essa raiz, mas não é a elite da elite. Após a maçonaria existe o topo da pirâmide, o olho que tudo vê. Tem ligação, mas não é o cume, em que aqui grupos seletos podem estar celebridades, né? Elites ocultas aqui trabalham totalmente relacionado com Saturno. Então, os rituais em si, como eu falei, né, é totalmente ligado com essas adorações. Não, os Illuminates é uma outra linha, tá? Eles também trabalham aqui, mas os Illuminates são os vermelhos, tá? É diferente, tá? Então, o objetivo aqui, a Saturno, é muito profundo, que é o controle de massas, tá, gente? Podemos colocar aqui as 13 famílias, né? Linkadas com as mais poderosas do mundo, tá, gente? Então, os pactos com Saturno, gente, eles buscam, diante da elite, a garantir o poder e o domínio sobre a sociedade, para que elas permaneçam, né, ali, né, presas. Então, Saturno, sendo ele também o deus do tempo e da ordem, ele é visto, gente, como uma figura que pode conceder o quê? Longevidade, estabilidade para quem o adora. E aqui entra as elites que eu falei. Também entra o adenocromo. O adenocromo é só um, né, faz parte do ritual.
Porque aqui a questão, gente, é instituições, governos, economias, tá? Que são passadas de famílias para famílias, cultos a Saturno. E o oferecimento aqui, aí é que entra Moloque, aí é que entra todas essas deidades que linkam a o contexto, gente, de sacrifício de crianças, que é o realizar de rituais secretos. Aí entra a linha das Wiccas, que são as linhas das corujas, do ocultismo, tá? Então, aqui é manipulação, aqui é força cósmica, aqui é energia oculta. Não sei se vocês estão entendendo, eu estou aqui um pouco na raiz, mas eu vou descer para vocês entenderem o que significa a estrutura de frequência, energia e vibração, e o que se move na Saturnália, no Natal. Entendam, gente. A questão sempre será frequência, tá? Então, aqui, a estrutura, né? Os símbolos de Saturno, o cubo negro, o cubo negro, os anéis, a forma, né, de invocar as forças e reafirmar o compromisso linkado com os rituais sombrios. Sempre nessa época, como eu falei para vocês. E agora nós estamos observando e agora eu falo, né, como libertador. Eu estou acompanhando uma linha agora linkada ao catolicismo. Não sei se vocês estão observando, mas o Papa delegou que irá abrir agora o contexto de 5 portais. Imaginem a dinâmica agora que será um dia antes do Natal, entre outros portais. Isso não é, gente, uma coisa normal em si, tá? São as linhas leis, né, Nara? Possivelmente, tá? Então, o culto aqui a Saturno remonta a esses tempos antigos, remonta ao cubo negro, remonta aos anéis de Saturno, remonta aos rituais secretos, remonta ao poder associado a Saturno em si, o qual continua sendo uma força central para aqueles que querem manter o controle sobre as massas. Vocês sabem que datas, né, festividades, né, essas datas em si, elas sempre aglomeram, elas deliberam frequência. Tudo que ocorre em todos os tempos deliberados não é qualquer coisa, tá? Tudo tem frequência, como eu falei para vocês anteriormente, voltando para o Natal. Ah, todo mundo já sabe que há uma dinâmica de ceia, há uma dinâmica de roupagem, há uma dinâmica de fazer isso nas horas exatas. Então, nas horas exatas é a hora em que o portal abre e aí vem o sugar de energia. Aqui está um contexto de simbologias rituais ao ocultismo a essa deidade. Para vocês entenderem, né, um pouco, anteriormente, os planetas em si eles eram mais próximos, né? Assim contam, né, alguns relatos das questões pré-diluvianas, que os planetas eram mais próximos. E com o dilúvio, esses planetas se afastaram da Terra. Por isso que agora nós vemos pontos pequenos. E assim, diante desse contexto, pelo Sol estar próximo, também começou a adoração ao Sol, como sendo a figura mais brilhante. E
Saturno perdeu o status aqui, em que a Saturnália comemora o nascimento desses seres malignos, como eu falei para vocês anteriormente. Tammuz, como faraós também, e outras entidades, que essas entidades são chamadas, gente, de anticristos. Não é o anticristo, são os, plural. Pois esses ritos, eles eram sempre feitos, gente, linkados, né, nesse período, entre 21 a 25 de dezembro. É a chamada Semana Mais Escura. É a semana linkada a uma abertura de que nós chamamos do signo intruso, que é o chamado serpentário, o 13º signo do signo do céu em si. E aqui, junto com o culto a Saturno, nós observamos, né, a deliberação do deus Pan, que o culto a Saturno, né, tem bases de adoração e veneração, desde que, como nós falamos, Illuminates, maçonaria e as sociedades secretas. Pan é a criatura em si, né? Ele é composta por chifres, tem uma figura humana, porém, tem uma forma de bode. Também, ele é um símbolo de Saturno, porque este planeta ele é entronizado em Capricórnio. E Capricórnio, o símbolo é uma cabra. Então, Pan em si, ele é representado por chifres, devido à representação, né, linkada também a Saturno. Aquele que rege, né, a casa de Capricórnio. Para vocês imaginarem, no mundo antediluviano, Saturno, né, entra também nas frequências de Vênus e Marte. E que a representação de Pan, ele vem como um espírito de controle dos mundos inferiores. Ele vaga pelas florestas. Ele entra na dinâmica de ter, né, o órgão masculino ereto. Não sei se vocês já ouviram, né? Tem um problema masculino que acontece isso em homens, né? E aqui é um ataque de Pan. Entra também, Pan, ele trabalha o quê? No alcoolismo, na lascívia, né? E ele adentra priapismo, isso mesmo, Natália. Então, essa estrutura linkada a Saturno faz com que, né, essa que tenha, né, já nessa dinâmica entre Pan e agora ele, existe uma fraternidade oculta chamada de as Fraternitas Sartuni, que significa a Irmandade de Saturno. É aqui que eu falo para vocês. Eles movimentam o quê? Aspectos mágicos, sexuais, linkados com todas essas deidades, e eles trabalham o lado mais escuro e satânico para estar, né, captando frequências, energias e vibrações luciferianas. A prática do ocultismo aqui é ligada também com o que é sexual.
E eles dão uma. é, já com todas essas deidades de planetas e de signos, eles fazem um mapeamento que nós chamamos, né, cosmológico, né, ligado à astrologia, linkando, gente, a demonologia com o gnosticismo, o ocultismo sexual, em que todos eles se movimentam nessas datas em que, na adoração à chamada estrela, a mesma estrela que está na ponta da árvore de Natal, Saturno. Essa estrela, assim como um pentagrama, foram aquelas em que eu vou mostrar aqui para vocês um contexto aqui para vocês entenderem. Não estava no script, mas eu vou mostrar para vocês. Às vezes, gente, nós, porventura, né? Deixa eu ver aqui. Trabalhamos um pouco nessa questão de deidades ocultistas, e às vezes nós não imaginamos o quanto, gente, o quanto é complexo e o quanto você pode, digamos que, apanhar, né? Se não souber com o que se está lidando. Eu vou abrir aqui uma pequena tela. Não tem como, né, movimentar no profético, ficar com o escrito, não tem como. Deixa eu mostrar para vocês algo. Porque às vezes, gente, nós achamos, né, que é coisinha de carochinha. Mas não, gente. São terríveis. Eu passar para vocês aqui. Aqui, gente, é a estrela, tá? A chamada estrela de Renfã também podemos colocar aqui. Mas aqui, gente, é Decarábia. Decarábia é terrível. É uma estrela, o qual tem frequências terríveis. Ela faz parte de uma das, né, um dos principados, porque é um principado, tá? É um principado muito pouco conhecido, que faz parte dos 72, né, digamos que demônios em si, né, para falar para todo mundo entender, que Salomão, né, do contexto de Salomão, né? Então, Decarábia é terrível, que é essa estrela aqui. Esse é um dos que às vezes nós movimentamos e vocês nem imaginam, né, a estrutura e o quão, né, é terrível estes seres e o quão eles atacam. Aqui é só um pequeno exemplo, gente, da característica deles e a movimentação dele, aonde eles atacam. Isso aqui tem que estar na cabeça da gente, que é libertador. A gente vive aqui, vive movimentando isso. Às vezes você está aqui, né? Você não sabe o quão, especialmente quem trabalha dimensional e territorial, o quão é terrível. Se não for o Altíssimo, né? O sangue de Jesus, terrível, gente. Voltando aqui ao assunto, né? Saindo um pouco por conta dessa estrela que eu falei para vocês, o pentagrama linkado a Salomão, né? Então, essas práticas dessa estrela, né? Renfã, que eu mostrei agora há pouco, o nome em si, né? Como um selo, porque, gente, não sei se vocês entendem, mas na nossa testa
têm um selo. Aqueles que são os filhos do Eterno têm um selo. Por incrível que pareça, gente, é o nome de Yeshua. Nós somos selados. Da mesma forma, as trevas têm símbolos, selos. Este símbolo aqui é chamado do símbolo, né, da fertilidade. O contexto do masculino para cima, o feminino para baixo. É essa estrela que tem lá na árvore de Natal. Linkado ao segundo sol. Ou seja, o Natal é o culto ao Deus Sol. Porque Natal está ligado ao evento chamado Saturnália. O culto a Saturno. E esse segundo sol sempre foi venerado pelos pagãos. Imagine o quanto na nossa vida nós achamos que somos de Deus e não sei o quê, e somos pagãos. Lembram do que eu falei? Aqui do lado estava um bezerro e aqui do lado o eterno. O culto ao eterno e o culto a um bezerro de ouro. E nós achamos que não. É só algo que simboliza. Não é nada. Esse festival chamado Saturnália, desde a antiga Roma. A honra ao deus Saturno. Anteriormente ocorria 17 de dezembro, no calendário juliano. Agora, no gregoriano, né, estendeu-se para 25 de dezembro. Sabe que o que é, gente? É um feriado celebrado em que anteriormente era o sacrifício no templo de Saturno. Esses sacrifícios tinham banquetes, a imagem era colocada junto à mesa. Então, tempos atrás, isso aqui era normal. Era um simbolismo em que, atualmente, analise bem aqui, esta foto aqui. Analise bem essa foto aqui. Ó, deixa eu aumentar aqui. Nimrod, Baal, Osíris, Odin, São Nicolau, né? Aqui é outro, Sinterklaas e Santa Claus, que é o Papai Noel, o tal do Noel. A evolução aqui, gente, deste ser. Tem algo que, nesse tempo, é deliberado algumas frequências. Nesse tempo agora, é deliberado algo que nós chamamos de perturbação da mente. Os ataques são em ter dificuldade em determinar o que não é real e o que é real. Nesse tempo, as frequências são de delírios, pela iluminação. Nesse tempo, há uma deliberação de alucinações.
Nesse tempo, há incoerência. O tempo que se mais mente, gente, é agora. 11 meses no gregoriano, você é de um jeito. Quando chega agora, há uma incoerência. Você coloca uma máscara e você coloca a hipocrisia, um comportamento inapropriado. O seu emocional entra em uma dimensão terrível, porque a frequência lhe suga para isso. Podem ocorrer perturbações no sono. Nesse tempo agora, em que a massa toda está voltada para um social, você pode, se você não participar, você recebe uma pancada de reclusão social. Neste período, há também ataques ligados à falta de motivação, como também dificuldades para desempenhar tarefas do cotidiano. Gente, isso são ataques frequenciais, tá? Não quer dizer que você vai ter. Você tem que lutar na misericórdia do Senhor para não ter. Porque sabe onde é o ataque, gente? Em algo que eu acho que Jeane sabe, é evidente, né? E alguns de vocês sabem, né? O ataque agora, gente, é em um chamado neurotransmissor, chamado dopamina. Sim, ansiedade, depressão, agora, nossa, agora, dopamina. E deve vender muito, Sandra, nessa época. Porque aqui, gente, vai entrar a frequência do deus Pan, Demia. Lembram, há anos atrás, né, qual foi o período que desencadeou entre dezembro a janeiro? O deus Pan. O que levou o quê, gente? Distanciamento social. Gente, eu não tô. Vocês não juntam as peças? Isolamento, perigo, tal, tal. Tudo isso. A travessura de Pan, a travessura de serpentário, porque é uma deidade travessa. Tá dando para entender? Outro ponto. Esse contexto ele também se alinha a mais coisas. Existe uma outra linha em que, sim, a busca do prazer é agora. Se alinha com algo, gente, chamado de Semíramis e Nimrod. A Saturnália em si, ela está ligada também ao carnaval, assim como ao Natal. Porque os cultos pagãos de fertilidade, gente, eles são equivalentes ao carnaval brasileiro e entre outras regiões. Esses contextos, eles eram feitos desde os Néfilins. Vocês sabem do que eu estou falando, do que aconteceu em Gênesis 6, da relação em si, nesta época. O culto a Mitra, Nimrod, ambos são nascidos nesta data, no Festival da Saturnália, o qual apresenta esses sacrifícios humanos, batalhas de gladiadores.
E aqui, gente, na verdade, é Satanás, Lúcifer, disfarçado, associado em que Saturno se associa diretamente a essa deidade. Muitos dizem que Satanás, essa palavra, se deriva de Saturno, em que Saturno ela está associada à cor preta. Agora eu quero que vocês façam um apanhado interno nas nos órgãos, nas religiões que usam o preto como predominância. Os padres da Igreja Católica, os fóruns. Tem mais algum aí, gente? Os secretos ocultistas ligados a isso, os maçons, aqueles que são os poderosos, adoram preto. Deixa eu pegar aqui algo para eu passar para vocês. Ó, deixa eu passar para vocês aqui algo aqui. Ó, acho que dá para ver aqui, né? Baal, né? Aqui, ó, Beuzebu, Astarote, Asmodeus e Lúcifer. Baal. Essa é a estrutura. Nessa estrutura aqui, nós observamos um domínio linkado a vários contextos do mundo. O domínio dividido, né, nos quatro cantos da Terra. Por isso que o Senhor deliberou quatro anjos, quatro estações, quatro príncipes em quatro tempos. Nesse tempo agora, nós estamos em um contexto ainda, né, linkado a essa era de Aquário, que tem sido uma era linkada a importante ao ocultismo, porque essa nova era, a nova era do homem, o derramar das águas de Aquário, o derramar das águas, né? Como vocês viram, nunca se derramou tanto conhecimento como agora. Mas vejamos bem o quanto libertou você, o quanto tem libertado a igreja, o quanto tem libertado pessoas. Pouco, gente. Pouco, gente. Na verdade, tem colocado gente no endividamento, tem colocado gente presos, tem colocado gente em décadas em nada, enrolando e mais nada. É, porque é a ideia de Aquário, porque é o intuito de Aquário. Muito conhecimento e pouco absorção. Não absorve, até pelo fato, né, que absorve 90 e tantos por cento do que é nova era, do que é o conhecimento do controle da mente e pouquíssimo do que é do eterno. Porque é ligado ao Ion, o olho de Horus, né? O olho que tudo vê, a nova era, a consciência crística,
Ou seja, vamos evoluir o homem em tudo até chegar ao ponto do transhumanismo. Então, essa origem do culto ao próprio Saturno, até, digamos que, até os contextos de hoje, quando nós vamos afunilando, nós procuramos Cronos, Kairos, Baal, Moloque, tudo se afunila, gente. Personificação. Personificação. Linkado ao conceito do sol negro e a jornada em que o culto à árvore, o culto à estrela, porque o sol negro é o primeiro estágio profundo para que essas deidades, para que as pessoas que buscam alegam que é o estágio profundo para alcançar a iluminação e a imortalidade. Lembram da pedra? Eles chamam da a pedra filosofal. E eles a utilizam. Essa pedra em si é associada totalmente a Saturno. E aqui, a mistura, quando nós vamos para essa linha alquímica, aqui sim é ligada à elite Illuminati direta. Essa elite ocultista, os vermelhos, eles trabalham na questão dos jovens. E aqui eles linkam com Baphomet. Já Baphomet aqui é deliberado junto com a maçonaria para devorar crianças. Em que os vermelhos, os Illuminati, venham alcançar a juventude para entregarem ao diabo, conhecido como Saturno. Então, a Saturnália, o festival da Saturnália, estabelecido também pelos humanos, sacrifícios humanos, como vocês sabem, a adoração também a Nimrod e a Semíramis, ao Sol Invictus, ao espelhar da estátua da liberdade. E aqui entra a deusa romana Libertas, a estátua em que está se espalhando no Brasil pela empresa chamada Avan, que é essa questão aqui que eu vou mostrar uma foto para vocês. Deixa eu pegar aqui. Essa daqui, Semíramis, tá? E aqui é Nimrod. E aqui é Semíramis. Entra nesse contexto da Saturnália. Então, Saturno em si, ele está linkado direto também com Baphomet e toda a linha ocultista francesa em rituais de magia ligado aos Illuminati e a elite que está por detrás de tudo, em que neste mês, em que neste dia, entre 24 a 25, é um dia em que as frequências, elas são como um sugar gigantesco, gente, em que as pessoas, nessa data, elas são recolocadas em um outro tempo e elas perdem
muitos do que estão em libertação, infelizmente, são levados a um tempo passado. Trabalhou 11 meses como exemplo, em um mês perde tudo. Ou se perde. Porque é o período em que vários panteões estão juntos. Vocês estão entendendo a dinâmica aqui? O quão, por um fininho, por algo tão pequeno, por uma linha, muitas das pessoas perdem e não entendem o porquê. Porque são captadas frequências. Porque aqui, gente, eles mexem até de forma, né? Podemos dizer, né? Porque eles vão atacar esotericamente. Quem movimenta muito aqui também, nesse contexto, gente, é o bastão caduceu. É o ataque no que se chama, né, as glândulas. O ataque profundo aqui, no que muitos já conhecem como chakras, especialmente, gente, a pineal. Aqui, nessa deliberação dessas datas, a pineal, ela precisa ser protegida, porque a deliberação é toda como uma árvore, é o seu corpo, e ela vai de baixo para cima. O poder serpentino na coluna vertebral, todo ligado à ativação e abertura de portais para poder, através do ser humano, adentrar em camadas e dimensões, que é o que nós chamamos também da questão da Kundalini. E aqui o ser humano, não só a árvore que ele deu acesso na sua casa, ele mesmo. Ele mesmo. E aqui é aberto em pessoas o chamado terceiro olho, o controle agora. Ou seja, aqui é o ponto, gente, em que Baphomet entra profundo. O que ele faz? A ligação entre o segundo céu e a terra. É nesse período agora. Todos estão entendendo, gente? Todos estão entendendo? Que bom. Não só o Natal, mas o Carnaval, as frequências e os ataques são idênticos. Então, desde o início deste mês até o Natal, a abertura desse tempo agora, ela é linkada a muitas deidades. A muitas deidades. Desde a finalização de Jano, né, da virada que nós chamamos, né? A virada de ano ali, é Jano, é as duas cabeças, a origem ali dessa estrutura, para levar com que as pessoas percam tudo. Mas já se começa de início agora em todas essas culturas natalinas, como questões de voltando à Saturnália, idolatria, imoralidade sexual, prostituição, adultério, bebedeira, uso de droga, violência. Isso, é isso mesmo. Porque ele vai tirar você do o intuito, Grazi, é que ele vai tirar você
do tempo em que. Gente, nós estamos caminhando aqui e adentrando no tempo do eterno. Nós estamos nos limpando. Beleza. Tá bom. Tá. Estamos saindo, estamos sendo resgatados de tempos de Cronos, de Kairos, de contexto de Bafomé. Vai. Saturno, tal. Ok, estamos ficando limpinho. Já não vem, nós não entendemos, e aí nós abrimos uma porta. Legalidade. O contexto, gente, é legalidade. O diabo, ele é legalista. Ele não vai fazer algo, gente, sem que você tenha abriu a porta, ponto. Ele tem legalidade sobre aquilo. Se tiver fechadinho, com Yeshua dentro, é outra coisa. Abriu a porta, acabou. Opa, ele vai lá. E o eterno, gente, ele não vai contra a algo, porque ele é um Deus justo. Porta fechada? Não tem como. Porta aberta? Você deu acesso. Nós, pela misericórdia, vamos pelo caminho que é Yeshua. Aqui sim é o ambiente em que nós, pela misericórdia do Eterno, saímos de todas essas camadas. Entender a legalidade é crucial para a libertação. Sim, sim. Tudo, tudo é legalidade. Se você fechou as portas, acabou. É o contexto, Jeane, do que nós fazemos. O que acontece aqui? Conhecimento, Saturno, beleza. É isso e isso. Eu tenho? Não. Eu não tenho? Acabou, pronto. Vamos lá. O que eu posso fazer? Fecha a portinha. Pá. Fechou as portinhas, querido. Mantenha as suas portinhas fechadas. Abriu a porta, como é que acontece, gente? Vem mais sete. E cada vez por isso, exemplo, pessoas que ficam brincando de libertação. Pessoas que ficam brincando de, agora eu vou, Deus está me chamando, agora eu vou. O que acontece, gente? A cada momento vai ficando pior. Porque você começa um processo, é como eu vou começar a limpar a minha casa. Aí você limpa a área. Vou limpar a área hoje. Beleza, limpou a área. Aí não limpou o resto. Ok. Aí você passou mais duas semanas. Aí quando foi olhar, a área estava suja de novo. Aí você vai de novo para o começo. Eu vou limpar de novo a área. Aí limpou a área. Só que a casa por completo está podre. Por quê? Você sempre quer começar algo e não consegue ter processo de terminar. Você fica brincando de limpar a casa. E aí, a cada momento, vai ficando pior. Porque você está brincando. Gente, libertação não é brincadeira. Não é brincadeira, gente. É viver propósito, é viver. Eu nem sei o quanto você imagina do quão é. Porque quando você é chamado, eu sou chamado, o Senhor me chamou, Ele quer me libertar, eu vou avançar aqui. Não é por conta sua só. Você é o ponto-chave. Você tem que botar na sua cabeça que você foi chamado para que, através de você, a sua família, que você diz que é tudo perdido, ou gerações, ou vizinho, ou o que quer que seja, porque o Senhor te chamou para outros. Ele não chamou você só para você. Tem um propósito em você. Aí você é egoísta achando que é só para você.
E por achar que é para você, você vai e fala com Deus que é de qualquer jeito e qualquer hora. Então, agora eu vou estar na libertação, eu vou levar a sério. Daqui a pouco você tá, eu não vou mais. Lá na frente eu vou, mês que vem eu vou. Quando tiver bem aqui as minhas finanças, eu tô. Quando não tiver legal, eu volto para a igreja. E aí eu vou vivendo desse jeito. Eu não tenho uma continuidade. E aí, como nesse contexto de Saturnália, eu acho que não é nada, então eu faço o que eu quiser, eu curto o que eu quiser, eu como o que eu quiser, eu visto o que eu quiser, eu entro na frequência, eu entro no contexto, e aí o que acontece? Só que, querido, plantação, muitas delas, você não planta agora e vai colher, não. Daqui uns meses você vai saber se realmente está colhendo o que está colhendo. Nunca se esqueça. Até o chamado do Senhor. Não é porque está te imprensando agora que você vai se desesperar, não. É porque lá atrás você brincou, não ouviu o chamado do Senhor e continuou fazendo aquilo outro, brincando, brincando, brincando. É complicado, gente. Então, analisem bem. Hoje nós, né, falamos sobre essa questão de Saturnália, um breve resumo, porque é um assunto muito complexo, porque não é um, um culto qualquer, não é, né, um contexto de sacrifício humano qualquer, não é uma celebração qualquer. São duas datas gigantescas, né, que os principados, as potestades, eles usam energia, eles usam frequência, eles usam, né, essa dinâmica. Então, eles absorvem. É como se alimentassem, tá? E o alimentar, gente, é as pessoas estarem totalmente presas. É como se você tivesse tubos grudado na sua coluna e só sugando, só sugando. Só isso. O intuito é que nós venhamos cortar essas raízes aqui, ó, esses cordões e reconectar a Yeshua desde o contexto dessa festa que é completamente satânica, que é deliberada frequência no mundo espiritual e que nesse tempo fica muito pesada por o pecado ser, né, extrapolado dessas frequências em que você que sabe, que entende um pouquinho, você sente o peso, você sente a letargia desde o período agora até o carnaval. Por quê? Porque o inimigo agora, o intuito é que ele venha induzir as pessoas para que elas venham agir no seu pior nível, pior. Então as pessoas ficam piores, mais falsas, mentirosas, terríveis, em que o seu corpo se torna um banquete. É o tempo que elas se revelam, sim. Então, gente, resumidamente, se você crê em Yeshua, cuidado com certas celebrações, cuidado com certos banquetes, cuidado com certos, né, cultos, cuidado com certos ensinamentos, cuidados com a palavra chamada nada a ver. O mundo espiritual, gente, é muito mais profundo do que se imagina. Muito mais profundo.
Então, que o Eterno te abençoe. E agora eu oro sobre a tua vida. Clamo ao Eterno que venha te proteger. Pai, eu oro em prol dos teus filhos, aqueles que aqui se encontram e todos aqueles que estarão posteriormente assistindo essa gravação. Eu clamo para que os teus filhos sejam conduzidos, alinhados com novas armaduras em seus corpos, almas e espíritos. Todos eles, Pai. Que haja um mover dimensional e territorial de armaduras. Eu clamo que haja o envolver dos 7 espíritos e que o Senhor comece a deliberar sobre a vida deles. Proteção. Que o Salmo 91 seja um vestido, seja uma capa, seja um manto sobre a vida deles. Que Isaías 11 comece a revestir, comece a adentrar sobre cada um deles, como, Pai, o mover de uma dança profética sobre cada corpo. Que as 7 notas comecem a circular e envolver cada um deles. E assim, Pai, ir preenchendo, ir envolvendo, arrancando, tirando, rompendo, destruindo frequências das trevas, mensagens subliminares, arrancando tudo aquilo que os teus filhos cultuaram, em que colocaram, Pai, de forma legalista em suas casas, simbolismos pagãos. Que os teus filhos sejam conduzidos para arrancar, Pai, essas raízes e dizer já basta. E tomar, Pai, a sua casa em autoridade. Começar a envolver sua casa de proteção. Arrancar esses espíritos da natureza. Arrancar, Pai, todos esses espíritos ligados à estrela de Renfã, a Moloque, a Saturno, a Cronos, Kairos, a Jano, a todas as combinações de Bafomé, assim como de Baal, Beuzebu, Astarote e Lúcifer. Senhor Deus, tem misericórdia sobre a nossa vida e o nosso geracional, que possivelmente cultuou fraternidades ocultas ligadas a Saturno. Senhor Deus, tem misericórdia. Se em algum momento as nossas famílias ou nós cultuamos, se colocamos, Pai, sobre a nossa casa, simbolismos, a Saturnália. Se nós colocamos sobre a nossa casa adorações malignas, ligadas totalmente, Pai, à árvore de Natal, à Saturnália, a Nimrod, a Baal, a Osíris, a Odin, a São Nicolau. Tem misericórdia das nossas vidas, das nossas gerações, Pai. Arranca as raízes de Bafomé, toda a origem homossexual, o qual, Pai, é a deidade de uma geração adúltera. Eu te peço perdão, Senhor. Arranca os cubos pretos. Arranca de nós os pés de bode. Arranca de nós os chifres de bode. Os cantos de bode. Arranca de nós as raízes de Nimrod. Nos tira, Pai, da adoração, do envolvimento
com culturas pagãs. Nos arranca, Pai, desses labirintos, dessas adorações linkadas à Saturnália. Nos arranca desses alinhamentos, de adorações a estrelas. Nos arranca de práticas em que nossas gerações ou as nossas vidas cultuamos. Nos perdoa pela ignorância. Nos perdoa porque nós sabemos, mas em rebeldia cultuamos. Não há mais temor, não há mais honra, assim como foi, Pai, com os teus filhos, os hebreus, que assim fizeram estátuas, bezerro de ouro, não te honrando. Nos perdoa, Pai, por todas as idolatrias, toda separação, todo culto ao cubo negro maligno. E não somos enraizados na rocha que é Yeshua. E sim, brincamos de libertação e ficamos circulando, assim como os muçulmanos circulam, venerando o inimigo. Nos perdoa, Senhor. Nos arranca os olhos do inimigo sobre nós. Nos faz escondido, Pai. Nos esconde, Senhor. Destrói todas as conexões com Saturno, com Moloque e com Baal. Guarda os nossos projetos, as nossas crianças de todo sacrifício, de todo roubo de Moloque. Guarda os nossos sonhos em Ti, Senhor. Nós te pedimos proteção. E que nesse tempo, os Teus filhos, nós, venhamos entrar em um momento de arrependimento. Não só sobre nós, mas sobre todas as pessoas que fazem parte da nossa família, entre outras. Que nós, nesse tempo, venhamos entrar em um momento, Pai, de muita adoração, de muito quebrantamento, de muito arrependimento, para destruir todas as alianças com Saturno, todos os anéis e representações linkadas a essa deidade. Senhor Deus, eu te peço, se há algum dos seus filhos que se encontram presos, tem misericórdia, Senhor. Envia anjos com patentes específicas. Resgata os teus filhos. Resgata os teus filhos, Pai. Faz a tua vontade neste tempo, que nós venhamos descansar em Ti. Nós entregamos a nossa vida a Ti. Não só de boca, Pai. A nossa mente, o nosso coração, o nosso ser. Que os nossos passos sejam encaminhados totalmente em Ti. Porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor abençoe tua vida. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Em um nome poderoso de Yeshua. Amém.